Antes da gente ouvir a Larissa Rodrigues, a gente vai ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala com a imprensa agora. Na Câmara, e vamos verificar também se existem outras possibilidades. Ministro, entre essas possibilidades, não isso, entrar no STF? A AGU está estudando a matéria, isso não foi submetido ainda ao presidente da República, né? Nós temos que entender que todo gasto tributário ou primário tem que vir acompanhado de uma compensação. Isso não sou eu que estou inventando, não é o presidente que está inventando, é uma lei complementar aprovada pelo mesmo Congresso. Então, nós precisamos voltar a pensar nesses termos. Toda renúncia fiscal, todo aumento de gasto público tem que vir acompanhado de uma fonte. Senão nós não conseguimos atingir os objetivos que todo mundo concordou que são importantes. E sem isso, nós atrasamos a agenda econômica. Entende? Eu estou com as agências de risco aqui no Brasil. Atendi a MUD semana passada, a FIT, daqui a pouco vou atender a SP. Se nós queremos aparecer para o mundo como um país sério, nós temos que respeitar as nossas leis. Então não se trata de divergência, de mérito. Você pode fazer, o dinheiro público existe para ser alocado. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Só que você precisa ter compensação de acordo com a lei fiscal. E a lei fiscal não é para o executivo. Não é uma lei que vale para nós, é uma lei que vale para o país. Entende? Vocês deviam cobrar de todos os poderes uma colaboração em relação a isso. Eu sei que você falou, né, assim, que a AGU está estudando essa possibilidade, mas ontem o presidente Pacheco falou que já existe um precedente no STF em relação a essa questão, falando que uma MP não pode derrubar um projeto de lei, ou seja, dando a entender que o próprio Congresso já tem uma estratégia de defesa caso o Executivo Federal faça isso. Mas são temas diferentes, você está confundindo dois temas. Eu estou falando de um tema que precede esse, antecede esse, que é o fato de que nenhuma despesa pode ser criada sem uma compensação. Não tem nada a ver com o MP, não tem nada a ver com o que foi aprovado. Tem a ver com uma regra fiscal que é lei complementar. E uma lei complementar prevista na Constituição Federal. Então, nós estamos preocupados, não é com esse ou aquele investimento que possa ser feito. Tudo pode ser feito, mas tudo tem que ser feito de acordo com uma regra de finanças públicas. Se vocês que são jornalistas e acompanham isso, compreenderem que há uma lei que antecede uma lei ordinária, que é uma lei complementar, amparada num artigo da Constituição, que determina que uma lei complementar deve reger as contas públicas. Não me parece tão complexo o que nós estamos tratando, e nem é ofensivo. Ninguém aqui está querendo afrontar ninguém. Nós estamos lembrando que existe uma regra. Só isso. Ministro, mas judicializar não pode elevar a temperatura desse debate? É uma opção para depois de vocês avaliarem o ritmo do projeto de lei ou são duas coisas que vão andar juntas? Olha, nós temos um compromisso com... Eu, pessoalmente, estou sentado numa cadeira com um compromisso com a economia do país, que diz respeito ao bem-estar de todos os brasileiros. Não de A, B ou C, mas de toda a economia do país. Entendeu? Essa lei, eu sou de um tempo que a imprensa celebrava a lei de responsabilidade fiscal. E hoje isso mudou, mas eu continuo aderente à lei de responsabilidade fiscal. Se vocês não a consideram mais importante, é um direito de vocês. Mas eu estou vinculado a ela. A judicialização viria depois? O ministro e o vice-presidente estão aqui. Eu queria saber, é preocupante para o governo uma situação, um precedente em que o presidente do Congresso Nacional pode prorrogar seletivamente uma medida provisória? Esse é um precedente que preocupa o governo? Eu não tratei dessa matéria. Eu estou tratando da questão econômica, não é? E estou invocando um princípio. É um princípio que deveria ser, na minha opinião, enaltecido. Infelizmente saiu de moda, inclusive por parte de vocês.
O princípio que deveria ser enaltecido é que a toda despesa deveria corresponder uma fonte de compensação. Se ficar difícil explicar isso para vocês que acompanham... Aí as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a gente colocou esse quebra-queixo, que é o jargão que a gente chama aqui no jornalismo, quando há uma autoridade dá entrevista ali para os jornalistas ali, né, meio rápida ali, e Larissa Rodrigues e Juliana Lopes estão comigo. Primeiro, né, Juliana, o ministro colocando o que você estava trazendo aqui, esta apuração de como judicializar esta questão, e aí 2 pontos. Primeiro, a questão que você estava explicando da reforma da Previdência e já também trazendo como argumentação para essa situação o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Já que foi criada uma nova despesa, ou seja, a não oneração dos municípios, isso tem uma característica de despesa para os cofres do governo federal, teria que haver a compensação de onde tirar este dinheiro e acho que vale a gente abordar também, e vou pedir depois para a Larissa Rodrigues abordar, quando o ministro coloca até a imprensa, pedindo ajuda da imprensa, entre aspas, ali para cobrar isso dos outros poderes, é um sinal de que a coisa não está boa, mas